Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas experiências que eu tive com Deus, de que forma eu conheci a Deus e o que isso mudou e resultou na minha vida. Eu tenho a plena certeza que através desse testemunho, isso também pode mudar a sua vida. Eu sou o pastor Hugo Felipe e eu quero compartilhar uma mensagem de Deus com você. Na verdade, Jesus me conheceu primeiro, né? E para falar um pouco disso, eu venho primeiro contar um pouco da minha história. Eu não vim de uma família religiosa, mas a minha mãe, ela sempre me ensinou a orar, a ter um relacionamento com Deus. Por mais que eu não tinha o hábito de ir à igreja, eu sempre tive fé. O Senhor, acho que colocou isso no meu coração desde pequeno, desde muito pequeno. E quando eu fui crescendo e durante a minha adolescência e a minha juventude, o Senhor ele sempre estava me chamando. Durante toda a minha juventude, o Senhor estava sempre me chamando através das coisas que aconteciam na minha casa, na minha família. A minha família foi muito refém do pecado, refém do inimigo, refém de tudo que nós podíamos ser escravizados. A nossa família era. E eu olhava para aquela situação e aquilo doía muito no meu coração. E eu não entendia o porquê que aquilo doía no meu coração. E durante toda a minha juventude eu procurava preencher um vazio que havia dentro de mim. E eu procurei isso dentro de festas, dentro de prazeres momentâneos. E todas as vezes que eu ia para uma festa e me alegrava, e quando eu chegava, o vazio continuava dentro de mim. E o Senhor tentou me chamar algumas vezes. Quando eu conheci, eu tinha um colega que ia à igreja, que ia ao culto. E eu cheguei aí frequentar algumas vezes. Nós íamos no sábado, mas eu não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não conseguia entender que Deus estava me chamando e que Deus tinha um propósito. Então eu entendo que Deus permitiu que até os meus 18 anos eu levasse a vida e aprendesse com os meus erros. E chegou um tempo em que nós morávamos em uma cidade que era totalmente voltada para festas, para evento, e ali o Senhor tentava me chamar, mas eu não conseguia ouvir. Eu estava muito envolvido nas festas, estava muito envolvido naquilo que me cercava, e eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Porque é isso que o Senhor faz, Ele está sempre tentando nos chamar, mas através de tudo que nos cerca, a gente não consegue entender, a gente não consegue discernir que é Deus nos chamando. Então, através das experiências que nós vamos tendo, aí nós vamos entendendo que é Deus nos chamando. Então, quando a minha família, nós morávamos de aluguel na cidade, então quando nós decidimos comprar uma casa, o Senhor nos trouxe para uma outra cidade. E quando nós chegamos nessa cidade, quando eu cheguei aqui, eu não tinha amigos, eu não tinha para onde ir. Quando eu cheguei aqui, na verdade os meus irmãos vieram primeiro. Quando eu cheguei aqui, o único lugar que eu podia ir, que os meus irmãos frequentavam, era a igreja. Eles já tinham se convertido primeiro, já tinham conhecido a Deus primeiro, então o único lugar que tinha para ir era a igreja. E eu estava num momento muito difícil na minha vida. Estava num momento de frustrações, num momento de decepções, de traições, onde eu não sabia para onde ir, onde eu não tinha uma direção, não sabia o que fazer da minha vida. Então eu disse a Deus: ou o Senhor me salva, ou o Senhor me tira dessa situação, ou eu vou acabar com a minha vida. E foi nesse momento ali que eu recebi um convite para ir ao culto, e quando eu fui naquele dia, a mensagem que o pastor estava ministrando parecia que estava contando a minha vida, parece que estava contando, o que eu estava passando. E ali, de uma maneira muito forte e poderosa, a palavra tocou no meu coração. E durante todo o culto, durante toda a ministração da palavra, ele ia falando e aquela mensagem ia queimando no meu coração. Até que chegou no momento, no final do culto, e quando ele fez o apelo, eu não resisti. Eu sabia que aquele era o meu momento.
aquele ali era o momento em que eu ouvi e comecei a entender tudo que estava passando na minha vida até aquele exato momento. E eu não resisti àquilo. Então naquele dia eu confessei Jesus como meu Salvador. Entendi que tudo que eu tinha vivido até aquele momento, eu tinha vivido de uma maneira errada. Então trouxe para mim, causou em mim ali um arrependimento sincero, um arrependimento profundo. E a minha vida então mudou a partir daquele momento. Porque eu sempre me entreguei muito àquilo que eu acreditava. Durante toda a minha juventude eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E a minha vida estava voltada para aquilo dali. Mas no momento que eu conheci a Jesus, eu entendi. Eu disse, era o Senhor que estava me chamando. E a minha vida então agora começou a ter sentido. Aquele vazio que estava dentro de mim, ele foi preenchido por Deus. Eu fui alcançado por Deus. E eu disse, agora a minha vida não faz mais sentido se não for para viver por Ele. Então, desde aquele momento, eu comecei a dedicar totalmente a minha vida a Jesus. Porque eu entendi que havia um propósito na minha vida.